Nós vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 2 de Reshvan, na quarta sessão do Tânia, Igeret HaKodesh, Carta Sagrada. Estamos nos aproximando do final da carta de número 25. Então, uma sequência que prossegue o Alter Rebbe nos dizendo: Ve'achar advarim ve'emet ha'ele hagluim ve'yeduim lakol. Após ter exposto todas essas palavras, essas explicações, após ter exposto toda essa verdade que está baseada nas nossas escrituras, nos nossos ensinamentos talmúdicos, na Kabbalah, etc. Então, depois de ter exposto todas essas palavras e todas essas verdades que são reveladas e conhecidas de todos, que toda essa longa, extensa e profunda exposição o Alter Rebbe estava fazendo para explicar o ensinamento do Baal Shem Tov para aqueles que estavam interpretando de forma negativa e estranhando algumas colocações do mestre. Então, baseado nessa longa exposição, fica claro qual o intuito, não só que os ensinamentos do Baal Shem Tov estão perfeitamente alinhados com as fontes tradicionais judaicas, mas também que aquilo que eles nos ensinam é algo com conteúdo basicamente tradicional, daquilo que nós conhecemos. Diz o Alter Rebbe, depois de toda essa exposição, Nachzor Le'inyan Rishon, vamos voltar ao primeiro assunto que nós mencionamos no início da carta, Benyan Akas, Sheu Keoved Avodah Zarah, quando trouxemos das fontes dos nossos sábios, que é aquele que se acomete de ira, aquele que tem um acesso ao ataque de raiva, naquele instante é considerado como se ele estivesse servindo idolatria, conforme nós explicamos no início da carta. Por que isso se assemelha com a idolatria? Porque a idolatria significa negar a divindade e negar a Deus. Da mesma maneira, essa pessoa que tem um acesso de ira, de raiva, porque alguém lhe fez alguma coisa indevida e etc. Então, conforme ele explicou, de fato, aquela pessoa agiu mal e aquela pessoa vai ser julgada, eventualmente condenada e punida por isso, seja num tribunal terrestre, aqui um tribunal rabínico, ou seja, pelo tribunal celestial. Porém, o fato em si, a consequência do ato daquela pessoa, se isso afetou a vítima, é porque isso tinha que ter acontecido. Se não acontecesse através desse indivíduo que escolheu fazer o mal, aconteceria através de um outro indivíduo. Ou o mesmo prejuízo, a mesma ferida, a lesão, o que for, aconteceria através de outras circunstâncias. Se isso aconteceu é porque tem uma razão de ser, porque Deus é o regente do universo, porque Deus supervisiona de forma particular e individual tudo o que acontece no mundo, na humanidade, com todas as criaturas. Portanto, se a pessoa não perdesse de vista essa fé, se a pessoa estivesse consciente que Deus atua sobre o mundo, etc., portanto, se isso aconteceu com ela, é porque não só que Deus está ciente disso, mas se isso aconteceu e Deus permitiu que acontecesse, de certa forma, porque Deus queria que acontecesse, ou que por algum motivo a pessoa tinha que passar por isso. Se a pessoa se enche de raiva e de ira e etc. e fica extremamente nervosa, é porque é como se ela estivesse negando a atuação de Deus no mundo, a regência de Deus sobre o universo e as criaturas. E por isso é comparado esse fato, essa reação, com a prática de Avodah Zarah, com estar fazendo idolatria, negando a Deus. Porque naquela hora que a pessoa tem esse acesso de ira, ele se esquece de Deus, como se que Deus é o regente do mundo, que tudo que acontece no mundo é pela vontade sua, e etc. Não é? Ele está ignorando a Deus, como o idólatra que se curva a estatuetas e ídolos também o faz. Porém, aqui ele nos faz uma ressalva e nos esclarece: quando a ira é injustificada, quando ela é proibitiva e negativa e se assemelha a Avodah Zarah, somente quando essa ira, quando essa raiva está associada a assuntos mundanos. Behainu bemile de alma, que a kolbi de shamayim chutz mirat shamayim, conforme está escrito, conforme é dito pelos nossos sábios, que tudo está nas mãos dos céus, tudo está nas mãos de Deus, com exceção do temor aos céus.
com exceção do temor a Deus, assim falam os sábios no Talmud, ou seja, se as coisas são como são. Então, de fato, os nossos sábios dizem por que esse é rico e o outro é pobre, por que esse é alto e o outro é baixo, por que esse é mais inteligente, tem mais fácil percepção e esse é mais cabeça dura, etc. Tudo isso, tudo está nas mãos dos céus. Tudo isso, de certa forma, ou já foi programado por Deus, ou é regido por Deus, etc. Nisso não há tanta escolha da nossa parte, né, de se transformar, de se modificar. Porém, se há alguma coisa aqui na qual Deus não interfere e não foi previamente determinado, isso se encontra sob o arbítrio do ser humano, é o temor a Deus. Temor a Deus significa fazer o bem ou Deus nos livre o contrário. Tomar a decisão certa, optando pelo ético, pelo moral, pelo correto, pelo sagrado, ou fazer aquilo que parece mais conveniente, mais confortável, mais gostoso, mais atraente, etc. E assim por diante. Então, se fala que esse é o conceito temor dos céus, ou seja, livre-arbítrio, nisso não há interferência divina. Ele nos fala em todas as outras questões, ou seja, questões mundanas. Então, por que ele me ofendeu, me envergonhou? Por que ele me constrangeu? Ou por que ele saiu ganhando mais e me lesou e eu tive prejuízo aqui financeiro? Todas essas questões, no fundo, tudo isso é regido por Deus. Se há um assunto no qual Deus não interfere, é aquilo que é referente, relativo ao temor a Deus, ou seja, as questões de prática do bem e o mal, decisão entre o bem e o mal, e a posterior execução daquilo que é derivado dessas decisões. Por isso ele nos diz, quando se trata de algo espiritual envolvido, se está em jogo aqui algo de cunho espiritual e sagrado, em assuntos celestiais, se a pessoa é colocada numa situação onde ele vê o outro prestes a cometer um ato ruim, ou ele vê o outro fazendo e transgredindo uma proibição da Torá, fazendo algo negativo, ou prejudicando, lesando o próximo, ou algo contra a vontade divina e assim por diante. Então aqui a ira é justificada se a pessoa, porque existe uma mitzvah aqui de repreender aquele que está fazendo mal e admoestá-lo, porque todos nós somos fiadores e avalistas uns dos outros, todos nós somos corresponsáveis pelas ações mútuas, etc. Por isso, se eu vejo alguém fazendo algo proibitivo e mal em termos espirituais, isso deve me enervar. Isso aqui nesse caso se fala que a ira é justificada porque cabe a mim repreender o outro e talvez justamente quando o outro ver o quanto isso me enerva, o quanto isso me tira do sério, ele vai sentir a gravidade daquilo que ele fez, e se ele perceber que isso não só nos irrita, mas isso nos causa ira, ele vai saber que está fazendo uma coisa muito mais negativa. Então, nesse caso, Lo Shayach Haitama de Amran não se aplica aquele motivo que nós dissemos acima, que aquela pessoa que se irrita ou que tem raiva, ele esquece da presença e atuação de Deus no mundo. Então, aqui nesse caso e circunstâncias, quando se trata de algo de interferir ou intervir em algo de cunho espiritual, esse motivo não se aplica. Como Shkatuv, como de fato nós encontramos nas próprias escrituras, no versículo bíblico, Vaiktsof Moshe, nos conta a Torá num determinado momento, assim está escrito no livro de Números, que Moshe se encolerizou, Moshe foi tomado de ira quando ele viu o povo de Israel fazendo algo errado. Vaiktsof Moshe se encheu de ira e demonstrou essa não só irritabilidade, mas essa ira, né, que lhe causou ver o povo de Israel transgredindo a vontade de Deus. Ou seja, Mishum que Hashem hikra lefanav mitzvazu, porque Moshe Rabbeinu percebeu e se conscientizou que Deus colocou diante dele essa mitzvah. Se ele viu essa situação, ele não viu à toa. Com certeza, se Deus fez ele ver e perceber essa falha coletiva do povo de Israel, é porque Deus estava como dizendo para Moshe, em outras palavras, cabe a você repreendê-los, cabe a você admoestá-los, cabe a você redirecioná-los, conscientizá-los da sua falha e fazer isso enfaticamente, não é? De forma assertiva.
expressando ira, nervosismo, mostrando quanto é uma coisa ruim o que eles fizeram para desviá-los desse caminho, para fazê-los retornar para o caminho do bem. Então Moshe entendeu que se ele viu essa situação é para que ele reagisse em relação a ela, que ikra lefanav mitzvazu, porque Deus é que colocou no seu caminho essa mitzvah de leafrush meisura, de afastar os Yehudim do pecado, da proibição, que deles acotou para torná-lo meritório, para trazer esse escudo, ou seja, que essa pessoa que vai influenciar, impactar o outro, fazendo o outro dar uma guinada no seu caminho, deixando de optar pelo mal e fazê-lo escolher o bem, etc. Então é um mérito muito grande aquela pessoa que chama a atenção do outro, faz ele voltar para o caminho certo. Por isso, inclusive até de acordo com a própria Halachá, se a pessoa vê e observa o semelhante cometendo um pecado, uma transgressão, fazendo algo de mal, de desonesto, de errado, de proibitivo, então ele tem até a mitzvah e obrigação, não só que é facultativo, mas é obrigatório para ele repreender, chamar a atenção e inclusive irando-se, mostrando a irritação, mostrando o quanto, ficando nervoso com aquilo que o outro está fazendo. E aqui não só que isso é permitido, pelo contrário, se ele viu essa cena, se ele se deparou por providência divina com essa situação, com essa cena na qual ele vê o outro, aquela pessoa que ele conhece, que tem ascendência, tem influência, o que ele pode chamar a atenção. Então, se por divina providência ele foi colocado nessa cena e ele viu ou percebeu o outro fazendo isso de errado, então com certeza, porque ele viu, porque ele tomou conhecimento desse fato, para repreender, admoestar, para chamar a atenção do outro, para fazer a crítica construtiva, para desviá-lo desse caminho, para evitar que o outro continue fazendo proibições, transgredindo aquilo que é certo. E muitas vezes, justo nesses momentos, quando a crítica é eficaz, ou quando o outro, aquele que fez a coisa errada, percebe naquele que vem chamá-lo a atenção, o quanto ele está irritado, irado, nervoso por isso, então ele percebe a gravidade do ato que ele cometeu. Então, quando se trata dessa ira vinculada a assuntos de ordem espiritual, assuntos de mérito e o contrário, aí não só que a ira é permitida e justificada, mas às vezes ela é até necessária. Mas ele nos diz quando se aplica isso, quando se trata de uma pessoa que você tem ascendência sobre ela, quando se trata de uma pessoa que você tem poder de influência sobre ela e você pode repreendê-la, você pode chamar a atenção dela. Fala que isso se aplica quando a pessoa tem condições, está no seu alcance repreender o outro, quando ele demonstra a sua irritação, o seu nervosismo sobre o seu amigo, o seu colega, que fala, puxa, eu nunca vi o sujeito tão nervoso, tão irritado, deve ser que então, que aquilo que ele fez, ele chega à conclusão que isso realmente é extremamente negativo. Porém, quando não está no alcance da pessoa repreender e admoestar, porque o outro que fez a coisa errada nem o conhece ou ignora, ou ele não tem nenhuma ascendência sobre ele, etc. Ou, como o caso que o Baal Shem Tov nos trouxe, como no caso desse gentio, como no caso desse goi aqui que está conversando coisas fúteis ou bobagens, tolices com a pessoa, justamente na hora que ele se pôs a rezar, na hora que ele quer se concentrar na oração. Então aqui ele não tem a mitzvah, ou ele vai mostrar, chamar a atenção, essa mitzvah, ou essa responsabilidade mútua se aplica dentro da comunidade em relação ao cumprimento das mitzvot, mas aqui esse gentio ele não vai dar ouvidos. E enfim, se o Yehudi começar a passar um sermão para ele, não é? Um sermão de moral, isso é ineficaz e nem se aplica aqui isso, não é? Então ele nos diz, nesse caso, já que aqui
não adiantaria o Yehudi mostrar a sua irritação para esse gentio, para esse goi, o quanto ele está atrapalhando ele, perturbando na sua reza, etc. Então, ele deve raciocinar. Se essa situação não foi colocada diante de mim para que eu repreenda, para que eu mude a atitude do outro, que aqui nesse caso não se aplica, então para que eu fui colocado nessa situação, para que eu fui submetido a essa situação? Se não é para desviar o outro da falha do pecado, com certeza existe um outro intuito e objetivo no fato de Deus ter me submetido a essa circunstância, de Deus ter me colocado nessa situação. E qual seria a conclusão que o Baal Shem Tov nos conduz, nos leva a tirar ou a ter nessas circunstâncias? Então, isso que ele nos diz, a pessoa deve chegar à conclusão que se isso está acontecendo comigo, se isso ocorre, não para eu repreender a outra pessoa, admoestá-lo, etc., não adianta aqui nem dar uma bronca nele ou coisa parecida, que isso não vai ter efeito. Então, se isso mesmo assim está acontecendo comigo, por que Deus fez com que essa ocorrência acontecesse comigo? Não há dúvida que isso está ocorrendo, que deixe de para que ele se fortaleça e se concentre com mais vigor na sua reza, na sua oração, do fundo do seu coração, com uma intenção e devoção grandiosa, tão grande, a tal ponto que não só que as palavras do gentio, do goi, não o incomodem, não perturbem, ele já nem vai escutar mais essas palavras, ele vai estar tão concentrado na oração, vai estar com tanta devoção do fundo do seu coração, assim ensinou Baal Shem Tov, que então ele já nem vai escutar mais essas palavras que o gentio, que o goi está dizendo para ele. Portanto, ele nos diz, uma vez que tudo, conforme o Baal Shem Tov explicava, é por divina providência, e providência individual, se eu fui submetido a essa situação e se isso está acontecendo comigo, isso deve ser um sinal de cima, que Deus quer que eu reze melhor, que eu me concentre mais ainda, que eu tenha mais devoção e mais intenção, de forma a não ouvir sequer aquilo, as vozes daquilo ou daquele que estão incomodando e perturbando. Não é tão fácil, não é? Colocar esses tampões de ouvido, tampões espirituais, ter tanta kavaná, ter tanta devoção, intenção, a ponto de não ouvir. Então, o próprio Alter Rebbe nos diz, mas para chegar nesse nível espiritual, que a pessoa se eleve, se transcenda, que a pessoa supere todos esses obstáculos, que a pessoa se desprenda, não é? Nem escute o que estão dizendo à sua volta. É necessário um despertar espiritual muito grande, muito poderoso. E como se chega a esse despertar? Como a gente pode se elevar de tal maneira, superando todos os obstáculos ao nosso redor? Então ele nos diz, sabe como? Veitzai yeutzah leitorerut zu. Conselho que é dado para provocar esse despertar, para despertar essa motivação, essa iniciativa, o minyan zeatzmo, ou seja, ele nos diz que o conselho aqui de como chegar, o que deve motivar, estimular esse despertar, é essa própria situação, essa própria ocorrência, essas circunstâncias. Ou seja, quando a pessoa analisar mesmo rapidamente, quando ele analisar a situação, colocar isso no seu coração, não só analisar e entender, mas também sentir isso no plano emocional, quando ele refletir sobre isso na descida da Shekhinah. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu, que na verdade por trás de todo ser criatura vivo, existente, existe uma força divina. Essa força divina é aquilo que nós chamamos de Shekhinah. O problema é que nas criaturas más e nos seres ruins, naqueles agentes do mal, a Shekhinah está presente dentro deles, mas ela está no estado de exílio, está enclausurada, exilada, não é? Então, o que ele nos diz, quando a pessoa refletir nisso, olhe como a Shekhinah descendeu, olhe a queda, a descida espiritual da própria Shekhinah
da revelação divina, Bateret Plaim, olhe como ela desceu tão intensamente, tão inferiormente, Leitlabesh Nitzotz Mehearata, fazendo que uma centelha, uma faísca da sua luz, que é uma luz, a luz da Shekhinah, divindade de mais alto calibre, de mais alto nível, mas fazer com que essa faísca desça de tal forma que um reflexo dele acabe chegando até nessa criatura que se opõe ao bem, se opõe a Kedushá, a santidade e elevação. De forma geral, a gente já falou, já afirmou antes, que a Shekhinah se encontra por toda parte. Essa presença divina que habita em todos os seres e criaturas, isso inclui também os seres e criaturas malignos, nocivos, ruins. Né? Então, de forma geral, a Shekhinah está presente em todas para lhes dar vida e existência, por senão eles não existiriam. Mas agora ele nos disse, a situação aqui é pior, não só que eles têm a sua vitalidade básica para sobreviverem, mais do que isso, eles estão no domínio da situação, eles estão se expandindo, eles estão agindo, não só que eles ficam sobrevivendo na sua incompetência, não é que eles ficam no estado neutro, não, aqui eles estão agindo de forma má e ruim, não é que eles estão sobrevivendo de uma forma neutra, que não é boa, não, aqui eles estão determinadamente, eles estão até descaradamente agindo de uma forma negativa contra a Kedushá, a santidade, contra a vontade divina. Então, quando o Yehudi reflete nessa situação, veja o que está acontecendo agora, nesse momento, nessa hora, Nitzotz Hearata, uma centelha, uma faísca desse reflexo divino da Shekhinah, Mitlabesh Bibchinat Galut, está revestido em forma de exílio, está revestido nesse goi, nesse gentio que aqui está agindo de uma forma mais ruim, que está atrapalhando, perturbando um serviço, um culto divino, não é? Portanto, ele tem a força da Shekhinah em si, mas ele está fazendo mau uso dessa energia e vitalidade que lhe advém da Shekhinah. Ele está agindo mal, contrariando, agindo contra a santidade. Isso significa que essa centelha divina presente dentro dele se encontra enclausurada, se encontra exilada. Derech Prat, e de forma mais específica, não só que está enclausurada e presa dentro da sua alma, dentro da sua pessoa, mas particularmente na sua fala. Como a gente falou, que o poder da fala tem um alcance muito grande. Quando canalizado para coisas de Kedushá, a gente falou que isso estimula e desperta a chamada fala divina, atraindo novos fluxos de energia, etc. Mas aqui, quando a fala é utilizada para algo negativo, para algo mau e ruim, como aqui é o caso dessa interferência na tefilá, na reza, então ele nos diz, isso significa que esse poder que está na sua alma, das 10 coroas de impureza, que o 10º poder é o de Malchut, de onde deriva a fala, lá a Shekhinah se encontra agora banida, enclausurada, presa, fazendo com que esse goi fale bobagens, tolices, conversa fútil, etc., atrapalhando a reza do Yehudi, derech prat bedibur nochrizeh, amedaber dvarim, que ele está expressando de forma verbal, está falando coisas que só interferem e atrapalham Avodat Hashem, o serviço a Deus, e Kavanat Tefilá, ou a intenção e a devoção que a pessoa deve ter na hora da Tefilá, na hora da sua oração. Portanto, aqui existe uma descida redobrada da Shekhinah. Em primeiro lugar, a Shekhinah já tem que se revestir, essa presença, essa vitalidade divina já tem que se revestir nesse goi, nesse gentio que não está contribuindo para o campo da Kedushá, não está agregando valor para o campo do bem, o campo da santidade, não está fazendo algo positivo. Mas pior do que isso, quando não só ele não está fazendo algo positivo, ele está atrapalhando e indo frontalmente contra a Kedushá, contra a santidade, atrapalhando e perturbando aquilo que é bom e positivo. Então isso é uma descida após descida, um exílio após exílio da própria luz da Shekhinah, que tem que estar revestida dentro dele. Então, quando a pessoa pensar e refletir sobre isso, olhe que situação, olhe em que estado se encontra a Shekhinah, a presença e revelação divina, em que exílio,
Então, a pessoa tem que ficar solidária a isso. A pessoa tem que ficar... isso tem que comover a pessoa. Imaginem se a Shekhinah, o reflexo da presença divina fica em tal estado, quanto a gente tem que se motivar para contrabalançar isso, fazendo coisas boas e positivas, portanto, rezando com Kavaná, rezando com mais devoção, com mais concentração, de modo até a não escutar o que essas palavras nos dizem. Conforme foi explicado acima, que tudo que Deus criou no mundo é paralelo, tudo que existe no campo do bem existe o seu equivalente na mesma força e proporção também no campo negativo. Por isso, assim como a fala boa e positiva, a fala de Torá, Tfilá, pode desencadear efeitos maravilhosos acima, Deus nos livre. O contrário, a fala, quando utilizada pelo mal, ela produz um efeito nocivo tão intenso quanto. E essa fala nociva que está enclausurando, está causando o exílio da Shekhinah nesse gentio, nesse goi que está atrapalhando a reza do Yehudi. Porém, ele nos diz, lembrando aquelas palavras do Arizal na Kabbalah, no Sefer HaGilgulim, no final das contas, isso também é para o bem. Vezeu mamash, isso é, ele fala que aqui se aplica realmente aquele versículo com o significado cabalístico que a gente deu, o versículo em Kohelet Eclesiastes, Asher shalat ha'adam ba'adam leralo, que às vezes um ser domina o outro ser, ele acha que ele está dominando, que ele está subjugando, que ele está no controle, porém, no final das contas, isso é para o seu mal, isso é para o seu prejuízo daquele que domina ou acha que domina, no final, isso é para o seu prejuízo, ele não sai beneficiado disso, muito pelo contrário. Aqui também, esse gentio que está fazendo de tudo para azucrinar a vida do Yehudi, que quer rezar bem, que está atrapalhando sua kavaná, sua intenção, sua devoção, então ele acha que ele sai vencedor, que aqui o ser negativo, Adam Blial, o ser do mal, está subjugando, está dominando o ser do bem, né? Mas ele diz no final, isso é para o prejuízo do ser negativo, do ser do mal. Por quê? Porque se aquele ser do bem se conscientizar dessa situação e perceber que isso está acontecendo com ele, já que aqui não existe o intuito dele repreender, chamar a atenção do Mestar que não vai adiantar e não se aplica, então por que está acontecendo com ele? Para despertá-lo, para rezar com mais intenção, com mais devoção, etc. Portanto, aquele gentio, aquele goi queria atrapalhar e interromper a reza do Yehudi, a sua conexão, o seu vínculo com Deus, mas no final, a partir dessa interferência dele, a partir dessa invasão dele, dessa conversa fiada, de tirar a concentração, o que acaba acontecendo? Que o Yehudi resolve ignorá-lo e rezar com mais devoção, com mais intenção, com mais concentração. Portanto, a sua reza é mais profunda, mais do fundo do coração, e o seu vínculo com Deus se torna maior. Então, ele achava que estava atrapalhando, prejudicando, iria interferir e acabar com a reza do Yehudi, mas no final acaba acontecendo o contrário, não só que ele não consegue prejudicar, perturbar a reza do Yehudi, pelo contrário, o Yehudi se desperta para rezar com mais kavaná ainda. Isso significa que aquele domínio que o ser do mal tinha sobre o ser do bem, no final é para o seu prejuízo. O ser do mal que achava que ele estava com o poder na mão, no final ele acaba prejudicado com isso, porque feitiço volta contra o feiticeiro, o efeito bumerangue, aquilo retorna contra ele e no final, em vez de prejudicar a Kedushá, a santidade aumenta mais ainda. Então, isso que ele nos diz, vezeu mamash asher shalat adam adam dehainu shel yedei ze mitorer adam leitpalel yoter bekavaná. Com isso, o Yehudi se desperta para rezar com mais intenção do fundo do coração, mesmo kadeliba, ad shelo yishma diburav, a tal ponto que ele já nem escute, ele ignore por total e já nem escute aquilo que o Goi está dizendo para ele. Isso ele nos diz, é o que escreveu o Baal Shem Tov, que esse dibur, essa fala é a Shekhinah. Mesmo na fala do Goi, que é uma fala negativa, naquele momento a Shekhinah estava investida nele. Então, na tradução literal de como os discípulos transcreveram naquela coletânea de ensinamentos, eles falavam que mesmo nesse Goi paira a Shekhinah na hora da sua comunicação.
naquilo que ele está falando. Continuando, o Baal Shem Tov nos esclarece que esse termo que ele utiliza, que sobre essas palavras do Goi e do Gentil que visavam interferir, atrapalhar a reza do Yehudi, naquela hora mesmo, naquele instante, o Yehudi deve, essa reflexão, essa meditação do Yehudi, puxa, eu não posso ficar impassível agora, eu tenho que reagir a essa situação, porque se a Shekhinah se encontra, se nessa situação, e essa situação veio para me despertar, se a Shekhinah se submeteu a tamanho rebaixamento, estando presente nessas palavras mal intencionadas do Goi e do Gentil, que querem atrapalhar a minha reza, eu preciso resgatar a Shekhinah, eu preciso dar uma virada nesse jogo, fazer com que tudo isso seja recuperado. Como eu vou conseguir isso? Ignorando essas palavras e justamente não só continuando a rezar, mas rezando com mais intenção, com mais devoção ainda. Nos diz o Alter Rebbe o Mashkatav Melaket, aquilo que os compiladores, aqueles que fizeram a coletânea dos ensinamentos do Baal Shem Tov. Isso, que o Baal Shem Tov, já dissemos, transmitia os seus ensinamentos em Yiddish, e eles transcreveram as mensagens em hebraico. Então, quando ele escreveu que na boca do Goi, naquela hora, paira Shekhinah, em geral, o termo pairar em hebraico, shartá, é algo que a gente fala que paira o dom de profecia sobre o profeta, ou na hora da profecia, ou na hora que ele é iluminado por um espírito sagrado. Então, paira Shekhinah sobre ele. Então, aqui ele diz que havia um questionamento. O que significa que sobre esse Goi, ou antissemita, ou que está contrário à reza, que é do Shá, paira sobre ele a Shekhinah? Então, ele diz que aquilo que os compiladores traduziram escrevendo Shartá, que paira sobre ele, sobre a sua boca, Shekhinah, lo yada lechaven alashon bedikduk. Aquele que traduziu, que compilou e transcreveu, ele não soube ser preciso e minucioso na expressão que ele optou, na palavra que ele escolheu, ou seja, ele não foi gramaticalmente correto, ou dentro do contexto não se utilizou da palavra mais certa, que é Baal Shem Tov Zal Haya Omer Divrei Torah B'lashon Yiddish velo B'lashon HaKodesh, conforme a gente já disse, não se pode atribuir esse equívoco ao Baal Shem Tov, porque o Baal Shem Tov até pronunciava os seus ensinamentos de Torá em Yiddish, que era o idioma que as pessoas compreendiam com mais facilidade, e não no idioma sagrado no hebraico. Quando eles transcreveram para o hebraico, eles colocaram aqui o termo como que a Shekhinah pairava. Que isso é um termo que se utiliza quando a Shekhinah paira sobre pessoas santas e sagradas, mas ele fala que a intenção aqui era dizer Veratzalomar nitlapsha. O ensinamento do Baal Shem Tov, ele queria nos dizer que até mesmo na hora que esse Goi usa sua fala para interferir, para interromper a reza do Yehudi, a Shekhinah está presente dentro dele, a Shekhinah caiu, está no estado de queda, rebaixada. Por quê? Porque ela está revestida nele, assim como a Shekhinah está investida sobre cada criatura e cada ser. O termo investida ou revestida pode ser algo, alguém pode estar vestido até de um saco de estopa, um saco de batata com um nó em cima, não é? O termo nitlapshá, está revestida, pode ser até quando ela se encontra enclausurada, presa ou exilada naquele estado, naquela situação. Isso é o que o Baal Shem Tov diz, é aquilo que é transcrito na sequência do ensinamento, principalmente quando aquela pessoa que está incomodando, atrapalhando, se tratava do gentil, etc., que aqui não se aplica sobre ele a mitzvah de admoestação e repreendê-lo, que então isso representa um galut da Shekhinah, um rebaixamento da Shekhinah, maior ainda, mais baixo e inferior. Em hebraico, a palavra shartá, pairou sobre ele, é algo que indica revelação. Quando um profeta tem uma revelação divina, quando um tzadik, uma pessoa elevada, capta alguma mensagem de cima, então se utiliza esse verbo shartá, pairou sobre ele, como revelou-se sobre ele essa luz divina. Mas ele nos fala, e que aqui os alunos que transcreveram o ensinamento usaram esse verbo, mas de fato o Alter Rebbe fala que o uso desse verbo talvez foi isso que causou essa confusão, essa má interpretação e confundiu as pessoas. Ele nos fala que a intenção do Baal Shem Tov era aqui dizer, quando ele falou em Yiddish, que mesmo sobre a boca as palavras do Goi naquele instante, se estava investida a Shekhinah.
E investida e revestida é através de vestimentas, camuflada, ocultando-a, condensando-a, encobrindo-a, etc. E daí se aplica esse verbo, ou seja, que a Shekhinah está revestida aqui, encoberta, oculta, portanto aqui se aplica esse verbo nessa situação. Isso deve despertar o sentimento e a motivação da pessoa para reagir, como o Baal Shem Tov disse, rezando ainda com mais kavanah. Mas de qualquer forma, diz o Alter Rebbe que aqui é uma questão semântica do verbo utilizado, etc. Em hebraico, se era shartá, pairou sobre ele, revelando-se sobre ele, ou se era nitlapshá, que foi revestida ou camuflada dentro dele. Ou seja, havia aqui, como há em todo ser e criatura, uma luz vital divina que dá existência e vitalidade àquela criatura, mesmo na hora que a pessoa está, mesmo na hora que aquela criatura está agindo mal ou agindo contra a vontade divina. Não é? E apenas que essa luz, que é derivada da Shekhinah, nessa criatura se encontra exilada, se encontra presa. Continua o Alter Rebbe e nos diz: Ve'en litmoa im nitzotz min he'arat Shekhinah nikra beshem Shekhinah. Um outro questionamento que poderia vir: como atribuir a Shekhinah? Por que é dito aqui que a Shekhinah, tudo bem, não é que ela paira e se revela nessa pessoa má e ruim na hora do seu ato negativo, mas sim que ela está revestida, investida nela, como revestida, encoberta. Mas aqui ele disse que a própria Shekhinah está revestida. Então ele diz aqui, alguns poderiam questionar, como se pode dizer que uma centelha, uma faísca da luz divina da Shekhinah, se aqui é apenas uma centelha, tudo bem, todo goi tem também, esse goi que está agindo mal, que está fazendo mal naquela hora, ele tem dentro de si uma faísca divina que lhe dá existência e vitalidade, porque toda fonte de vitalidade é unicamente Deus. Mas como isso é chamado de Shekhinah? Shekhinah é um termo sagrado que indica a revelação divina elevada. Então diz o Alter Rebbe, Ve'en litmoa, também aqui no caso não é de se surpreender que o nitzotz min he'arat Shekhinah, que uma centelha do reflexo da luz da Shekhinah, que está presente nesse agente do mal, nikra beshem Shekhinah, que isso é chamado de Shekhinah. Não se fala só de uma centelha, de uma fagulha pequena, se fala que não, que é a própria Shekhinah lá presente. Então ele fala, se é apenas um reflexo mínimo e diminuto e encoberto, que está presente nesse agente do mal, no caso aqui, nesse gentil que está atrapalhando a reza nas suas palavras, por que o Baal Shem Tov fala que se revestiu e investiu nele a Shekhinah? Então, aqui o Alter Rebbe vai nos dizer que na realidade toda manifestação divina leva o nome de Deus. De Hashkechan nós encontramos nos escritos bíblicos, nos próprios versículos da Torá, Sheafilu malach nivra, mesmo um anjo criado, ou seja, um anjo que é uma criatura, não é uma emanação, uma extensão da divindade, já é uma criatura à parte, porém quando ele está amando e a serviço de Deus, nós encontramos na Torá que ele nikra beshem Hashem, que ele é chamado com o nome de Deus, beparshat vayera lepirush Ramban, conforme a interpretação de Nachmanides que nós encontramos na Torá, na porção de Vayera, quando a Torá nos conta que Abraham avistou três indivíduos, três seres se aproximando depois do seu Brit Milá, sua circuncisão, e ele corre ao encontro deles para convidá-los para comerem na sua tenda, etc. Então, existem diferentes interpretações. Alguns acham que Abraão os avistou vendo eles como seres humanos, como beduínos que estavam passando pelo deserto. E mesmo assim, Abraão era tão hospitaleiro que ele queria cumprir a mitzvah de acolhê-los na sua casa. Mas de acordo com Nachmanides fala, e ele se dirige a eles chamando eles de meus senhores. O termo meus senhores em hebraico, ele é lido e pronunciado da mesma forma como um nome de Deus. Existe um nome de Deus no qual a gente se refere a Deus como o Senhor do Universo. Então, de acordo com Nachmanides, ele explica que quando ele se dirigiu a eles, ele sabia que se tratavam de anjos, Abraham, e ele foi convidá-los para que entrassem na sua tenda. E como Abraão chama os anjos, meus senhores, mas aqui, meu senhor, se referindo a ele, ao anjo, com o nome de Deus, chamando o anjo ou os anjos pelo nome de Deus. Então ele nos traz que daqui nós vemos como os anjos, agentes a serviço de Deus, são chamados pelo nome de Deus. Né?
ou como a gente encontra também no Bereshit, no Gênesis, na Torá, no primeiro livro, o Komoshkatuv, como a gente encontra também em relação a Hagar, a concubina de Abraham, que ela também tem uma revelação de um anjo quando estava no deserto, Batikra Shem Hashem Hadover Elea, que ela chama, que ela dá um nome de Deus àquele que se comunicou com ela, que falou com ela. Na verdade, não é que ela teve uma revelação direta de Deus, que Deus falou com ela de forma direta, foi um anjo que falou com ela, mas ela chama e denomina esse anjo com o nome de Deus, Vekahai Gavna Tuva, e assim a gente encontra também em diversos lugares, em muitos lugares, que o anjo ou a gente que está amando e a serviço de Deus, ele é chamado com o nome de Deus. Se é assim, diz o Alter Rebbe, que não é de se surpreender, não é de se surpreender também que essa força vital divina, essa centelha divina que é derivada da fonte de existência que nutre todas as criaturas, que até mesmo nessa criatura que é um agente do mal, que ela seja chamada de Shekhinah. Por mais que Shekhinah é um termo sagrado que indica revelação e manifestação divina, mas uma vez que a força que nutre de vitalidade e energia, que dá vida e existência, mesmo esses seres do mal, mesmo essas criaturas malignas, já que é uma força divina, então isso também, por extensão, é chamado pelo nome de Deus, pelo nome Shekhinah.